Começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. O nosso tema hoje é a codependência, a família adoecida e qual o papel que a espiritualidade tem nesse processo. Para conversar sobre o tema, eu estou com o Dr. Ricardo Santos. Ele é cardiologista e intensivista e presidente da AME Alagoas, a Associação Médico Espírita de Alagoas, que tem sede em Maceió. Bom, Ricardo, agradeço muitíssimo a sua vinda de Maceió para cá para participar do programa Espiritualidade em Debate. E vamos deixar assim claro para o público o que é a codependência. Um carinhoso abraço a todos que nos assistem. A codependência é um estado, vamos dizer assim, de sofrimento, a que a família se impõe quando tem um dependente dentro dos seus membros. Então isso gera uma intranquilidade, uma falta de equilíbrio, acusações, culpa, remorso, raiva. Então uma série de sentimentos são trabalhados dentro da família e isso leva a um estado de infelicidade muito grande. As pessoas não sabem como agir e é importante buscar ajuda, buscar socorro para que essa situação possa ser resolvida a contento. Quando a família percebe, né, que tem um dependente, a gente pode dizer que esse momento já é um momento tardio demais ou não? Infelizmente, sim. Né? As pesquisas demonstram que, por exemplo, quando a família descobre que tem um de seus membros dependentes de cigarro, por exemplo, da nicotina, já se passaram mais de 8 anos em média. No caso da maconha, mais de 4 anos. Assim também com a cocaína e com outras drogas. Então isso é uma situação muito, é um fator muito que complica a solução do problema, mas é importante que a família tome consciência de que o problema existe. E uma vez tomado consciência, vá à procura de ajuda. Busque os meios onde ela possa se esclarecer de como se conduzir para ajudar da melhor forma possível aquele membro familiar. É porque, por vezes, né, quando a pessoa já sabe que o parente faz um uso e, por vezes, um abuso já é dolorido, descobrir um paciente, um parente dependente, né, eu acho que acaba causando um transtorno ainda maior. Onde e como que as pessoas podem procurar esses apoios, esses tratamentos? Então, geralmente isso acontece por quê? Porque com a nossa sociedade hoje bastante utilitarista, as pessoas sempre procurando trabalhar muito para conseguir dinheiro, para ter coisas, o descaso para com as suas relações afetivas dentro do campo familiar, levam os pais, principalmente, a não procurar estar juntos dos seus filhos o tempo necessário, buscando conhecê-los, saber as amizades e tal, e eles se surpreendem com essas descobertas. E quando descobrem, eles começam a achar que erraram, que não souberam educar adequadamente, eles se sentem culpados, eles começam a proteger o dependente químico, eles começam a encobrir as faltas do dependente e até a favorecer, porque procuram dar presentes, têm medo de perder a afetividade se forem muito rigorosos. Então eles se perdem. Então é fundamental buscar, por exemplo, o médico, o psiquiatra, muitas vezes o psicólogo, para dar orientações. É preciso rever o seu conceito sobre o que é a família, qual é o papel da família, por que nasceram juntos ali, e isso faz com que haja necessidade de uma busca espiritual. Então o tratamento espiritual, a educação familiar, a revisão das condutas, das atitudes inadequadas que possam favorecer o processo da dependência química, né? E encontrar o sentido da vida, a missão existencial da família, a missão existencial de cada um em particular. Então buscar o apoio religioso, o apoio da espiritualidade, né? O conhecimento do que é que somos, de onde viemos, por que estamos aqui na Terra, qual é a nossa missão, não é? Buscar a saúde do corpo, a saúde psicológica e a saúde espiritual. E muitas vezes também o apoio das internações hospitalares, né? Para que aconteça um processo de desintoxicação, a fim de que aquele dependente possa realmente se reabilitar e adquirir uma nova consciência
assim como a família que está adoecida com todo esse processo. Você comentou a questão da internação. Nesse caso, a internação, ela é voluntária, ela é involuntária? Qual seria a melhor opção? Qual teria o melhor resultado? Depende de cada caso, né? Existem aquelas situações em que o próprio dependente ou a família detectam a necessidade e buscam espontaneamente o tratamento, às vezes internação hospitalar, para que possa ser distanciado do contato com as drogas ou com os ambientes que levam a aquele tipo de busca e as pessoas procurarem também observar se aquele processo de adoecimento no campo da dependência chegou a um ponto que fugiu ao controle, que está havendo risco de vida para o dependente, para a própria família, porque quando o processo da doença realmente se instala, a família pode correr risco. Quer dizer, o dependente pode roubar as coisas em casa, pode ameaçar os pais para ter o recurso para encontrar a droga. Ele pode ficar susceptível de uma grande fragilidade na mão dos traficantes, sofrer ameaças, né? E às vezes até ser agredido, ferido e até morto. Então, quando há essas situações, um risco à família, à pessoa ou à sociedade, se impõe a internação compulsória. Então, deve-se buscar as organizações que existem nas secretarias de saúde dos estados, das cidades, a orientação necessária de como se faz esse procedimento que às vezes é necessário. Nós recebemos um e-mail, né, há algum tempo de uma das pessoas que seguem, né, a AME Santos, não necessariamente a pessoa é espírita, mas ela comentou uma situação apresentada aqui pelo nosso entrevistado, pelo Dr. Ricardo, que ela acabava, Dr. Ricardo, entrando em contato, né, com traficantes para proteger o próprio filho, né? Então, só que ela não queria mais que o filho estivesse nesse meio. Então, a gente vê também que tem uma dualidade de você querer tirar, ao mesmo tempo proteger. E ela perguntava, eu estou no caminho certo? Porque ela não queria perder o filho, né? Caso acontecesse algo pior, né, etc. Nós temos uma Qual instituição, é o seu você veja bem, nós temos uma instituição lá em Maceió, que é o Lar São Domingos, que abriga 500 jovens e crianças, e nós temos lá cadastrados 240 famílias que vivem em situação de risco, em favelas, no entorno da nossa instituição. E lá, onde também é a sede da AME Alagoas, nós fundamos, sob a orientação da AME Brasil e muito particularmente da AME Santo Ângelo, através do Dr. Edson Cardoso, psiquiatra, nós instituímos lá um grupo de apoio fraterno ao dependente químico e ao codependente. Esse grupo já está com 1 ano e meio e ele tem apresentado para todos nós experiências extraordinárias, riquíssimas de aprendizado, mas muitas delas envolvidas em grande sofrimento dos familiares e dos jovens por conta do envolvimento com o tráfico das drogas, né? Então, são situações assim bastante penosas e de grande dificuldade. Pais dependentes químicos, filhos dependentes químicos, violência, problemas de toda sorte e muitas vezes a gente se depara com situações, como vamos resolver essa situação, né? Então, é imprescindível o esclarecimento, né, o tratamento médico, a conscientização religiosa, espiritual, moral, para que haja um encaminhamento e a gente se surpreende, né? Grandes momentos de renovação, de consciência, de tomada de consciência acontecem. Muitos casos são encaminhados à internação, outros espontaneamente se solucionam, né, gradativamente. E nós da equipe aprendemos muito com esse processo sobre os móveis, né, que levam o ser humano a buscar o caminho das drogas. E em quase todos os casos está a falta de amor, a desassistência, o vazio existencial, a falta de uma crença religiosa, da instrução mesmo, né, moral e intelectual. E o grupo de apoio, ele visa preencher essa situação toda
para dar um encaminhamento bastante proveitoso. E a gente está muito feliz com esse trabalho. Eu até sugiro àqueles que estão nos ouvindo que possam acessar o site ou da AME Santo Ângelo ou da AME Brasil para saber como fundar, como construir grupos de apoio fraterno ao dependente químico e ao codependente. É um trabalho muito proveitoso para todos e, principalmente, é uma grande contribuição que a gente pode dar à sociedade com esses esclarecimentos. O que é necessário para se montar um grupo de apoio fraterno? Profissionais de quais áreas? Olha, eu fiquei surpreso também. Eu sou médico cardiologista e eu imaginava que iríamos precisar de psicólogos, de psiquiatras, mas não, bastam pessoas interessadas em servir. Né? Tanto que o nosso trabalho lá tem médicos, que são da AME, Alagoas, psicólogos também, mas a maioria são membros da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, que é um grupo espírita que existe lá, que trabalha junto com na nossa instituição. Então, nós simplesmente acolhemos as pessoas, as famílias e os dependentes. Os recebemos da melhor forma possível, conquistamos a simpatia deles, né, o respeito, né? Eles são tratados como verdadeiros seres humanos, que vamos chamar assim, né? Como amigos, como irmãos, e eles se sentem à vontade para falar dos seus problemas, do que estão passando, das dificuldades. Conversamos com os dependentes em particular, com as famílias em separado também. Cada um conta as suas angústias, as suas dificuldades em solucionar o problema, em encaminhar um devido tratamento. E só em ouvi-los nós aprendemos, inclusive, por incrível que pareça, descobrimos as soluções. Porque cada membro que fala do seu problema e como muitas vezes solucionou, como encaminhou, porque temos pessoas em vários estágios, os que estão chegando pela primeira vez, os que estão em processo, né? E os que já conseguiram caminhar, solucionar. Então, à medida que as pessoas vão falando, uns vão ouvindo, outros vão também falando da sua própria experiência, a solução vai aparecendo. E nós nos surpreendemos com isso. Então, né? E esse grupo está sempre aberto a novas pessoas? Sempre aberto, ele é contínuo, constante. Nós temos um programa didático instituído pela AME Santo Ângelo, através do Dr. Edson, que escreveu um livro de princípios, né, que são lidos, estudados, e esse grupo tem um grande diferencial em relação a todos os grupos de apoio fraterno que existem no mundo e no Brasil. Qual é? É a dimensão espiritual, retratada de forma clara, objetiva, que somos espíritos, que estamos num processo reencarnatório, que existe algo chamado evolução, uma lei de causa e efeito, que a vida tem sentido, existe uma missão existencial individual e da família. Então, quando as pessoas vão entrando em contato com essas orientações, elas se transformam, elas se modificam, elas se sensibilizam. Claro que existem casos difíceis, de longa duração, de longo acompanhamento, né? Mas particularmente a família, os codependentes, os que estão sofrendo e que têm uma maior consciência, eles realmente se modificam, eles se transformam e eles passam a sentir prazer em orientar outros que vão chegando. Certo. Então é um processo dinâmico, muito interessante. Às vezes a gente encaminha, às vezes não, quase sempre a gente encaminha para o psicólogo, para o psiquiatra, às vezes para a internação, e eles se mantêm fazendo as visitas no grupo de apoio fraterno, Certo. recebendo essa contribuição ao longo do tempo. E é um processo muito interessante, tranquilo, não requer grandes conhecimentos de psicologia nem de psiquiatria, apenas o conhecimento da matéria, vamos dizer assim, da dependência, da codependência. Uma aprofundada, doutor Ricardo, nessa questão, né, da religiosidade e espiritualidade na codependência no nosso próximo bloco. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate. Hoje nós estamos falando sobre o tema codependência.
Mas você já sabe, toda vez que você quiser entrar em contato com a AME Santos, entre em nossa página, que é www.amesantos.net.br ou através de nossas redes sociais. Nós temos o Facebook e o Twitter. O Twitter é ame_santos. Então, continuando a nossa conversa sobre a codependência, família adoecida, estou com o Dr. Ricardo Santos. Ele é médico cardiologista intensivista, veio de Maceió, especialmente para falar sobre esse tema aqui em Santos. Dr. Ricardo, no bloco anterior a gente começou a falar, né, da importância que a religiosidade e a espiritualidade podem promover nesses tratamentos, né, de dependência e até mesmo auxiliar os codependentes. Como é que tem sido a sua experiência em Maceió, em relação à espiritualidade nesses casos? Exatamente, nós estávamos falando do nosso trabalho lá, do grupo de apoio fraterno a dependentes e codependentes, e o que a gente aprendeu com ele, com os estudos que a gente faz lá, é que, em primeiro lugar, o maior fator que leva alguém a buscar as drogas é o desconhecimento de si mesmo, é o não saber qual a missão, a função e o papel da família, né? É ele não ter um vínculo com Deus e com as leis morais. Isso daí em qualquer religião? Em qualquer religião. Tá. E isso tudo gera um vazio existencial. Ele não encontra uma plenitude, uma satisfação perene em estar vivo, em estar aqui na Terra. E busca, por exemplo, nas drogas, a satisfação desse vazio existencial. Porque as posses, o dinheiro, os prazeres são todas coisas fugidias, temporárias, impermanentes. E não há uma satisfação real. Então, as drogas anestesiam esse estado. Na verdade, o dependente químico, o que ele está querendo é uma busca de uma transcendência, que ele não sabe como chegar até lá, né? Então, as drogas anestesiando e dando fazendo com que ele esqueça da sua problemática existencial, faz com que ele sinta um descanso, vamos dizer assim, porque a droga traz esse prazer, traz essa euforia, há um esquecimento dos problemas, né? E a pessoa pensa que está feliz. E aquilo acaba gerando um estado de adoecimento, de dependência bioquímica da estrutura, principalmente orgânica e também psicoespiritual. Então, todo esse processo vai se agravando, e quando a gente coloca para as pessoas e elas começam a entender de forma racional que a vida tem um sentido e existe uma didática para isso, o Livro dos Espíritos é esse manual que a gente chama de educação integral, em que a pessoa passa a compreender, não só o dependente, como também os familiares. Por exemplo, os familiares que estão sofrendo, eles acham que a culpa é do dependente que está trazendo a infelicidade para a família, né? Passam a acusá-lo, a condená-lo, a responsabilizá-lo. O dependente, por sua vez, começa a apontar os defeitos da família, a agredir os pais, entra no processo de dependência, começa a produzir uma infelicidade dentro da casa, né? Querendo satisfazer o seu vício, e esse processo de acusações, de culpa, de remorso, de raiva, de ódio, dentro da família, vamos imaginar ao que pode levar, né? Então, quando eles entendem qual a origem desses mecanismos, as causas profundas, eles começam a se sensibilizar. E a primeira coisa que acontece é que os familiares começam a reconhecer quais foram os seus equívocos, quais foram as inadequações no processo da educação, o distanciamento do amor, o não acolhimento da criança, do adolescente, que ficaram perdidos e buscaram essas respostas fora do lar, né? E eles começam a ver principalmente os maus exemplos que deram com o fumo dentro de casa, a bebida alcoólica, os barzinhos. Então existe, né, autoculpa também. Autoculpa, né? A autoestima cai quando há esse reconhecimento, né? Quer dizer, nos lares da maioria das pessoas, por serem coisas, vamos dizer assim, sociais, existem verdadeiros altares
que são os barzinhos, né? Com os vinhos, com os licores, as bebidas alcoólicas, e isso faz com que as crianças achem aquilo natural. E a gente sabe que o álcool é o que abre a porta para as outras drogas, porque inibe a nossa censura, né? A nossa censura, a nossa capacidade de senso crítico. E aquilo faz com que a gente facilmente adentre ao uso da maconha, da cocaína, do crack e de outras drogas mais pesadas, dependendo do ambiente onde a gente se insere. Então, é comum as crianças verem os pais embriagados, os tios, os primos, né, cometendo atitudes ali extremamente grotescas, às vezes dentro do lar, e aquilo faz com que elas achem que aquilo é um processo natural. Né? Então, tudo isso é trabalhado e a gente principalmente enfatiza que esse passado é apenas um aprendizado. O que importa para Deus e para Jesus, para as leis morais, é o que vamos fazer daqui para frente com o que a gente aprendeu, né? Usando o passado como uma referência, como um aprendizado realmente. E às vezes a gente se depara com uma situação, por exemplo, um dependente acusando os pais porque usavam bebida alcoólica ou outras drogas dentro de casa. E os pais, a partir daquele momento, já se modificaram como codependentes. Qual é o papel do pai? Olha, eu reconheço o erro, mas eu estou modificado, a minha atitude daqui para frente é essa. Agora você, se for de maior, assuma a responsabilidade sobre a sua vida e sobre os seus atos. Mas, a partir de agora, nós não admitimos mais. Então, a rigidez nos posicionamentos é colocado para as famílias dos codependentes, para que elas demonstrem para o dependente que os amam, que os acolhem, mas que são rígidos naquele posicionamento. E que o que eles odeiam na pessoa é o vício, é a droga, e não a pessoa. Certo. Então, isso é muito trabalhado durante todo o processo de conscientização e com grandes resultados. Somos mais de, acredito, 30 grupos hoje no Brasil de apoio fraterno ao dependente e ao codependente. Então, existem muitas nuances. Passamos a orientar a prática da oração, da prece, né? O culto do Evangelho no lar, o estudo do Evangelho, a reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, porque as pesquisas científicas estão aí demonstrando a mãos cheias que a oração, a prece, a prática religiosa em qualquer religião com qual haja afinidade da família, são fundamentais na prevenção, no tratamento e na cura dos processos de dependência e de codependência. E que os principais fatores geradores da dependência química são família desestruturada, disfuncional e afastamento da religião. Isso já está provado. Também algum ponto espírita durante o tratamento do apoio fraterno, ou vocês deixam a coisa bem neutra no campo religioso? Nós deixamos bem neutra no campo religioso. Orientamos a todos que busquem a sua própria religião, embora todos que nos procuram saibam antecipadamente que se trata de um grupo de apoio fraterno espírita, aonde os ensinamentos espirituais são colocados em todos os princípios que são estudados, são colocados de forma clara, objetiva, com as explicações todas. Nós fazemos encaminhamento das pessoas para o estudo do principiante espírita, do Evangelho no lar, a prática do Evangelho no lar é ensinada e as pessoas aderem ou não. Elas são deixadas à vontade para aderirem às práticas espíritas, mas são orientadas da necessidade da vivência religiosa na sua própria religião, quando eles assim o preferem. Mas eu lhe confesso que a grande maioria nos buscam porque somos espíritas e se submetem tranquilamente às orientações e aos cuidados que a gente recomenda dentro da prática espírita. Existe algum caso que vocês vivenciaram de uma negação da aceitação do problema, tanto da dependência quanto do codependente? Da negação, da não aceitação das orientações? Não da orientação, mas de realmente enxergar o problema.
Algo como sublimar não é bem assim. Existem grandes dificuldades, principalmente por parte do dependente, né? Porque o dependente, após o avançar da sua dependência, eles começam a adotar, por serem realmente incapazes de superar o vício sozinhos, eles começam a apresentar um quadro muito grande de posturas e atitudes de chantagem, né? De enganar, de um pseudo-afeto, de uma pseudo-aproximação com a família, com os pais, mas no sentido de conseguirem tirar vantagens desse trabalho, né? E às vezes os pais não percebem essa postura e começam a dar um retorno. Por exemplo, às vezes o dependente chega em casa, aí chega sob efeito da droga e abraça os pais e fala, às vezes vomita a casa, suja tudo. Os pais pegam aquela pessoa, tiram a roupa, dão o banho, ajeitam a cama, estão dizendo para ele que, olha, continue assim que a gente vai lhe dar cobertura. E às vezes os pais têm um grande temor de perder o afeto, de que o filho sofra, se ele é de maior, porque quando ele é de menor, a responsabilidade é dos pais de obrigarem, de exigirem, porque tem essa responsabilidade perante a sociedade e perante Deus. Sim. Mas quando são de maior, ou já têm até algum grau de independência financeira, os pais devem ser rígidos no sentido de não serem coniventes em hipótese alguma. É aquilo que é conhecido como amor exigente. Sim. Tem até um grupo de apoio fraterno, acho que ligado ao catolicismo, que adota esse tipo de slogan, né? Então, o amor é exigente no sentido de dizer para o delinquente, eu lhe amo, mas não amo a sua droga, a sua conduta, o seu comportamento, e oferecer todas as condições de auxílio, de orientação, de encaminhamento, né, para que ele possa se tratar. Então, a gente encontra muito isso no dependente, essa refratariedade, a ironia, né, o achar que a droga não faz mal, de que ele tem o controle, de que ele pode deixar o vício quando ele quer, né, e a gente sabe que não é bem assim, né? A coisa é progressiva, a coisa é devastadora, é desestruturante e a gente tem muito cuidado em lidar com essas pessoas. E é fundamental buscarmos no acolhimento, buscarmos a amizade, a fraternidade, para que as pessoas possam confiar no nosso trabalho e na nossa proposta. Bom, muito bem. Bom, doutor Ricardo, a gente está se encaminhando agora para o finalzinho do programa, a gente tem só um minuto. Quem passa por esse grupo de apoio fraterno, como é que você tem visto a resposta? Uma aderência ao tratamento e uma libertação das drogas, ou isso é um cuidado contínuo? É um cuidado contínuo, né? Porque a dependência química, ela é uma doença. Tá. E ela quando se instala, é como se o nosso organismo adquirisse uma memória. Aquela memória tem que ser vigiada, porque os fatores desencadeantes podem fazer com que os fatores predisponentes se manifestem e a pessoa tenha as chamadas recaídas, que são normais dentro do processo do tratamento. Às vezes levam anos a pessoa tendo recaídas, mas se ela persiste, se ela se mantém vinculada ao estudo, ao conhecimento, as pessoas que estão ali tentando ajudar, ela consegue superar e ela consegue ser um exemplo para as outras pessoas e ter uma nova vida, refazer as suas amizades, as relações familiares, refazer a saúde, se reintroduzir na sociedade, no seu trabalho. Então, isso é muito gratificante. Bom, e eu, falando em gratificante, também agradeço a sua presença aqui no Espiritualidade em Debate para falar sobre esse tema que, infelizmente, atinge muitas famílias no Brasil inteiro, né? Não é só em Maceió, mas aqui em Santos também, e onde mais os nossos sinais do Santa Portal atingem. Ricardo, muito obrigada por estar aqui conosco. E você que está em casa, já sabe, programa Espiritualidade em Debate inédito toda quarta-feira às 18 horas. Espero você semana que vem. Até lá!